Ei, me fala uma coisa, será que é pecado ser rico? Eu posso buscar riqueza e Deus ao mesmo tempo? Será que os ricos não herdarão o reino dos céus? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no Sermão do Monte. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin e se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, que tem como título Nossa Esperança Vem de Deus. E nós vamos focar justamente em algo muito embaraçoso, muito complicado, muito debatido dentro dos círculos cristãos, que é sobre dinheiro. É pecado nós termos dinheiro? É pecado nós sermos ricos? Por que eu falo nós? Porque eu não sou rico ainda, tá? Eu estou buscando a riqueza. Será que é pecado buscar a riqueza? E a lição de número 10 vai falar justamente sobre isso. E para isso, a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso de número 27. Queridos, eu demorei um pouquinho para gravar essa videoaula, porque eu fiquei muito mal, tá bom? E vocês oraram, e muito obrigado pelas orações de vocês. Então, a minha ausência foi por questão de saúde. Eu fiquei muito mal mesmo, eu não consegui vir aqui gravar antes essa videoaula. Mas, graças a Deus, estamos aqui e nós vamos falar justamente sobre dinheiro. Quem gosta de dinheiro? Eu gosto. Eu não amo dinheiro, mas eu gosto de dinheiro. Será que eu posso ter ou não ter? Eu posso correr atrás de riqueza? Será que existe diferença entre riqueza e dinheiro? Olha o tópico primeiro. Riqueza do céu e riqueza da terra. Tópico primeiro. Ponto primeiro. Uma conciliação impossível. Fábio, é possível conciliar Deus com riqueza? Presta atenção, no meu ponto de vista, no meu olhar bíblico, é possível sim eu conciliar riqueza e dinheiro. Por quê? Porque eu preciso entender uma coisa. Vocês precisam entender uma coisa. Isso para mim já está sanado. Deus na minha vida, ele é prioridade. Por quê? Porque a minha esperança sempre está em Deus. A minha esperança não está na riqueza. A minha esperança não está nas amizades. A minha esperança não está nas coisas. Está em Deus. E se a minha esperança está em Deus, todas as outras coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quem é o teu alicerce? Qual é a tua base? Em que ou em quem você está fundamentado? Nas coisas ou em Deus? A minha esperança está nele. Então a minha base, da minha crença, da minha religião, do meu estilo de vida, não são as coisas. Não é a minha conta bancária, não é o carro que eu possuo, não é a casa que eu tenho, não é a influência que eu possuo, mas a minha esperança está em Deus. Então, se a minha esperança está em Deus, aí eu consigo conciliar todas as coisas. Então, a minha pergunta é: Fábio, eu posso conciliar, por exemplo, riqueza e Deus? Claro que eu posso conciliar. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, e o verso 33. Buscai primeiramente o reino dos céus. Ou seja, Deus tem que ser o nosso centro. Se Deus é o meu centro, aí depois vem riqueza, família, amizade, igreja, aí vem as demais coisas. Ou seja, se Deus não está no centro, tudo na minha vida perde o sentido.
Por exemplo, eu posso conciliar família e Deus? Claro. Mas se a família for a minha base, eu excluo Deus da minha vida. Eu posso conciliar amizade com Deus? É claro. Mas se eu confiar nas pessoas e não confiar em Deus, eu excluo Deus da minha existência. Então, nesse primeiro ponto, eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui, que existe sim a possibilidade de conciliar coisas com Deus. Por quê? Porque o meu foco está nele. Todas as demais coisas vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que Paulo diz aos Romanos capítulo 8, aquele texto muito conhecido, Romanos 8, verso 28. Sabemos, tenho ciência, que todas as coisas, que coisas são essas? Que todas as coisas são essas? Dinheiro, sem dinheiro, amizade, sem amizade, influência, sem influência, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, Deus vai fazer. Com influência ou sem influência, Deus vai fazer. Quando Ele quer fazer, nada impede. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte: uma conciliação impossível, no meu ponto de vista, não é impossível. Existe sim uma conciliação. Por quê? Porque Deus é o centro. Se Ele é o centro, todas as demais coisas pode conciliar com Deus, porque Deus é o cerne, Deus é o Senhor. Todas as outras coisas é servo do meu Senhor. Ponto. Ponto 2, tesouros da terra e tesouros do céu. Querido, aqui você precisa entender o seguinte, que nós temos um defeito muito grave. Nós julgamos as pessoas pelo que ela tem e pelo que ela está possuindo. Deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui. Eu não posso medir pessoas pelo que eles estão construindo ou conquistando. Porque aquilo que você está conquistando não é sinal de que Deus está com você. Sabe por quê? Porque tem pessoas que são muito mais crentes do que eu e você juntos e não tem riqueza. E existem pessoas que nunca frequentaram uma igreja, nunca foram num culto, blasfemam de Deus e tem dinheiro, muito mais dinheiro do que todos nós que estamos aqui ouvindo essa videoaula hoje. Tem multimilionários, multibilionários, que eles não acreditam em Deus. Aí eu vou olhar e vou dizer que o que ele está conquistando é um sinal de que Deus está na vida deles? Negativo. Então vamos deixar uma coisa muito bem clara aqui. Conquistas materiais não aprovam as suas atitudes. Todo mundo sabe que eu moro aqui nos Estados Unidos e não é que aqui é mais fácil de conquistar. Aqui é o seguinte, quem trabalha tem. Eu vou repetir, quem trabalha conquista. Quem trabalha, existe a possibilidade de melhorar de vida mais rápido do que no Brasil ou em alguns países não tão bem desenvolvidos. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, esses dias um amigo nosso, ele possuiu um bem, e um bem de um valor acessível, interessante. E ele disse para mim que realmente Deus está abençoando. E aí acalientou justamente nessa aula. E essa pessoa é uma pessoa que não trata o outro, o ser humano, de acordo com os códigos da Bíblia. Ele é uma pessoa arrogante, soberba, menospreza as outras pessoas, mas na mente dele, o que ele está conseguindo é um sinal de Deus negativo. Tudo que ele está conseguindo é mérito dele. Deus não está aprovando, presta atenção, Deus não está aprovando a arrogância dele, dando para ele uma caminhonete, dando para ele uma frota de caminhões, uma frota de carro. Então, conquistas materiais não aprovam a sua atitude. Por quê? Por quê? Porque o que você está conquistando nessa terra, a Bíblia diz que a traça consome, o ferrugem vai consumindo. Ou seja, aqui nos Estados Unidos a gente anda de carro e no inverno cai muita neve onde eu moro, muita neve. E o que eles fazem? Eles jogam sal
para dissolver a neve. E quando a gente está andando com o nosso carro, o sal gruda na parte de baixo do carro. E aquele sal que gruda no carro acaba com o nosso carro. Ou seja, aquilo que eu estou conquistando, a ferrugem está consumindo. Então, por isso que eu preciso entender que eu preciso guardar tesouro no céu. Porque lá a traça e o ferrugem não consome. Então, duas coisas que você precisa entender. Ter coisas não é sinal de que Deus está aprovando as suas atitudes. Ok? Então, se você vê um irmão que está prosperando, está tendo dinheiro, sabe que é diferente? Que existe diferença entre prosperidade e riqueza? Porque tem pessoas que não têm dinheiro e é próspero. E tem outras pessoas que têm dinheiro e não têm prosperidade. Porque prosperidade está atrelado ao teu bem-estar, à tua família. Porque a Bíblia diz que prosperidade é ter filhos assentados na sua mesa. É ter paz dentro de casa. Riqueza, dinheiro, é uma das facetas da prosperidade. Porque eu entendo também que é impossível você ter uma prosperidade plena, absoluta, com ausência de dinheiro. Por exemplo, se você vê o teu filho chorando de fome, eu estou falando de fome, essa pessoa tá vivendo uma vida próspera? Não, porque prosperidade não é ter em abastança, não é ter em sobra, mas é ter o pão nosso de cada dia. É como diz Jesus quando ele nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, é a providência de hoje. Nos dê, Senhor, a providência de hoje. Então existe diferença entre prosperidade e riqueza. Então, existem muitas pessoas que não têm dinheiro e são prósperas. Quantos ricos infelizes nós temos? Um monte. Como nós temos pobres infelizes também. Porque está atrelado à alma, a um estilo de vida. Ponto 3. O que os cristãos precisam saber sobre bens materiais? Algumas coisas. E eu quero salientar uma delas. Primeira, ter riqueza. Eu posso ter riqueza? É claro. Mas é pecado ter riqueza para si. Então, presta atenção. Eu posso ter riqueza? Sim. Não para mim. Para compartilhar. Por quê? Porque nós estamos repletos de pessoas na Bíblia ricas. Abraão, Jacó, José, Salomão, Davi. Ou seja, foram homens riquíssimos. Foram homens que... Olha José de Arimateia. José de Arimateia era um senador. Era um homem riquíssimo. A tradição diz que José de Arimateia, ele era também um empresário. E essa riqueza dele possibilitou Jesus ter um lugar para ser sepultado. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: é pecado ter riqueza? Não. Mas é pecado ter riqueza e acumular para si. Se você tem riqueza para si, é pecado. Você precisa aprender a generosidade. Ok? Porque existem muitos pobres, arrogantes e não generosos. E quando ele tem dinheiro, o dinheiro, presta atenção, ele vai apenas potencializar a sua arrogância. Ele vai simplesmente potencializar a nossa soberba. Então o dinheiro tem a capacidade de potencializar aquilo que nós somos. Então a Bíblia está repleta de homens ricos. Fábio, mas eu discordo de você. Porque a Bíblia diz que sempre haveria pobres entre nós. É claro. Olha que interessante. A Bíblia fala que nem todo mundo vai ser rico. Porque a Bíblia diz que sempre haverá os pobres entre vocês. Mas a Bíblia não disse quem seriam os pobres. Se a Bíblia não diz quem seriam os pobres, então eu não pego essa palavra para mim. Então eu vou dedicar a minha vida para construir uma melhora de vida. Ou seja, olha que interessante, a Bíblia diz que nos finais dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos
se esfriaria. O amor de muitos. Mas esses muitos, ele não escolheu quem que seria. Ou seja, então eu não vou deixar que o amor, que por aumentar a iniquidade, o amor em mim se esfria. Eu vou lutar para manter acesa essa chama do amor a Deus e ao próximo. É a mesma coisa da pobreza. É a mesma coisa dos pobres. Eu posso nascer pobre, mas eu posso não morrer pobre. Ou seja, eu não escolho se eu nasço rico ou pobre, mas eu posso escolher se eu vou morrer pobre ou se eu vou morrer rico. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que o pecado é acumular riqueza para si, para ser arrogante, soberbo, para ser metido, para ser pessoa prepotente. Mas a Bíblia está repleta de homens que usaram riquezas para abençoar a obra de Deus. É para isso que a riqueza serve. Tópico segundo. A idolatria ao dinheiro. Ponto 1. O coração no lugar certo. Querido, presta atenção. O dinheiro, ele tem a capacidade de modificar, de tirar você de status. Claro que ele pode. Claro. O dinheiro, ele pode tirar você do centro da vontade de Deus e colocar você agora no centro de Mamon. Por quê? Porque o dinheiro, ele é um Deus. É o ponto 2. Então, o dinheiro tem o poder de desfocar você? É claro. Eu gostei muito de um pastor que ele disse que as pessoas acham que dinheiro é insignificante. As pessoas dizem que o amor ao dinheiro é pecado. Sim, mas se você estiver andando na rua e se você ver, por exemplo, ele usou essa metáfora, eu achei fantástica. Se você ver um copo plástico e uma nota de R$100, qual delas vai te chamar a atenção? Se você for uma pessoa educada, se você ver um copo plástico, você vai pegar, vai amassar e vai jogar no lixo. Mas se você ver uma nota de R$100, com certeza, aquela nota vai te chamar. Aquela nota vai dizer para você, vem, me pega, me possua, leva para casa. Ou seja, dinheiro, ele te chama. Dinheiro, alguns vão dizer que parece que ele tem vida própria. Por isso que a Bíblia diz que dinheiro é mamon. E só para efeito de curiosidade, mamon só aparece na Bíblia. Até hoje, a arqueologia não descobriu um Deus chamado Mamon. Nós não sabemos a origem exatamente da palavra Mamon dentro da arqueologia, porque só aparece na Bíblia Sagrada, tá bom? Mas voltando aqui para o que interessa, a Bíblia vai dizer que o dinheiro é um Deus. E eu não posso idolatrar Deus. Eu não posso idolatrar Deus, porque eu só posso adorar um único Deus, porque só existe um único Deus verdadeiro. E nós aprendemos dentro da Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6, verso 24, que Mamon é o Deus da riqueza. E esse Deus está destruindo muitas pessoas, porque em nome da riqueza, em nome desse Deus, as pessoas matam, as pessoas mentem, elas perdem a amizade. Ou seja, o problema não está no dinheiro em si, mas está nesse Deus. Está na adoração a esta divindade. Porque vamos ser sinceros aqui. Você trabalha para quê? Pelo dinheiro. Querido, presta atenção. Eu não posso demonizar o dinheiro. Porque quem é que paga a internet que você me assiste? O dinheiro. Quem é que coloca comida na sua casa? O dinheiro. A energia elétrica? O dinheiro. A Bíblia. A caneta. O relógio. A roupa. O telefone celular. O dinheiro. Ou seja, por que você estuda? Porque os jovens estudam para melhorar de vida. E preste atenção no que eu vou te dizer. O problema é que nós demonizamos o dinheiro. E nós precisamos dele para nossa sobrevivência. Então eu não posso demonizar algo que eu preciso. Se eu preciso dele, ele não é algo demoníaco.
ele é algo bendito, ele é algo divino. O problema é quando eu transformo ele em um Deus. Só para eu aprofundar um pouquinho aqui no conceito, você sabia que é pecado idolatrar o próprio Deus? Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu já gravei vídeo sobre isso. É pecado eu idolatrar o próprio Deus. Eu não posso fazer de Deus a minha idolatria. Se eu começo a idolatrar o próprio Deus, eu estou fazendo dele de um ídolo. Ele não é um ídolo. Ele é um ser, ele é uma pessoa. Eu não posso idolatrá-lo, eu tenho que adorá-lo. Por isso que a Bíblia proíbe a idolatria, quando eu idolatro ídolos. Então, voltando aqui para a nossa questão, então eu preciso do dinheiro, então o dinheiro é bendito. Então, verdade é que eu preciso devolver, tá, uma parte desse dinheiro, que não é meu, é de quem? É de Deus. Então, ele não é maldito, ele é bendito. O problema é que nós, no meio cristãos, nós demonizamos o dinheiro. E demorou muito para a minha ficha cair. Demorou, faz 3 anos. 3 anos que a minha ficha caiu. 4 anos. Quando a minha ficha caiu, falou, peraí, me ensinaram errado. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a entender que não era assim. E por isso eu decidi vir para os Estados Unidos, para ganhar dinheiro. O dinheiro não é o meu Deus. O dinheiro não me domina. O dinheiro ele não é o dono da minha existência. Eu não ando por ele. Eu ando por fé. O Deus ainda continua sendo o centro da minha existência. Mas se o dinheiro está aí, e se eu tenho que trabalhar, por que eu não vou trabalhar e não vou ganhar mais? Para e pensa. Quanto que você ganha hoje? Será que você pode potencializar o que você ganha? É claro. Existe pecado nisso, Fábio? Não. Não existe pecado em ganhar dinheiro. Existe amar o dinheiro. Existe idolatrar um Deus chamado Mamon. Mas se eu tenho que trabalhar, então por que eu não trabalho num serviço que eu ganho mais? E o que eu preciso fazer para eu ganhar mais? Então você precisa entender isso. Eu sempre trabalhei de empregado. Um dia a ficha caiu. Eu falei, peraí, se eu continuar trabalhando de empregado, eu não vou alcançar o que eu preciso. Então eu preciso ser patrão. Então eu decidi ser patrão. Então, você consegue entender? Hoje eu sou patrão nos Estados Unidos. Você consegue entender? Se eu vou viver 50, 60, 70 anos, whatever, não importa. Eu vou vender hora? Não, eu vou melhorar de vida. Então, existem algumas opções. Existe a opção de ser patrão. Existe a opção de eu estar no meu trabalho, estudar, melhorar, me qualificar e ganhar mais. Porque eu vou ter que levantar de manhã. Eu vou ter que trabalhar as 10, 12 horas por dia. Eu vou ter que ter o meu salário no final do mês. Então por que não ter um salário melhor? Não existe pecado nisso, querido. Não existe pecado nisso, tá? Ponto 3. A riqueza é condenada por Cristo. Presta atenção. Na parábola do rico insensato, Cristo condena 3 coisas. Primeira coisa que ele condena, a ânsia de ter. Ou seja, a ânsia desse homem de ter era tanta que ele não possuía uma alma cheia. A alma dele estava vazia. Por isso que eu volto a repetir, Deus tem que ser o centro. Deus tem que ser o centro. Qual é outra coisa que Cristo condenou nessa parábola aqui? Não foi o dinheiro, foi a prepotência desse homem, a arrogância dele. É arrogância. Que Deus, não existe pobre arrogante? Pronto. Existe pobre que ele compra um carrinho melhor, ele fica pomposo. Tem pobre, é que tem, por exemplo, eu já andei aqui nos Estados Unidos em carro de 1 milhão. E tem pobre, se ele senta num carro de 1 milhão, ele sai andando, ele se transforma. Ele é uma outra pessoa. Então o que Cristo condena? A prepotência. E o que Cristo estava dizendo aqui, ensinando nessa parábola? Que um dia nós vamos acertar as contas diante de Deus. Ou seja, não importa se você é rico ou pobre, nós vamos ser chamados para Ele. E a nossa alma vai estar cheia do quê? De dólares, de dinheiro, de Bitcoin,
de propriedades? Não. A nossa alma precisa estar cheia da presença de Deus. Então, o pecado não é ter, não é correr atrás. Olha que eu abri uma empresa, eu tenho uma empresa hoje, e olha que eu estou entrando em um outro movimento. Eu estou entrando agora no ramo imobiliário, de comprar e vender casas. Então, olha só, você precisa ter essa ânsia. Você precisa ter esse desejo. Deus não proibiu você de ganhar dinheiro. Ele proibiu de você ter riqueza para si. A riqueza é para abençoar as outras pessoas. Tópico terceiro, vivendo a quietude espiritual em Deus. Ponto 1. Os males advindos das preocupações. Querido, a preocupação é uma coisa que sangra a alma. E deixa eu te dizer uma coisa, ter dinheiro não te ausenta de preocupação. Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas ainda têm preocupação. Todo mundo sabe, que eu já comentei aqui, do problema emocional da minha esposa. Eu não tenho dinheiro, mas ainda o dinheiro que nós temos, o pouquinho que temos, não consegue. Dinheiro não acalma as emoções das pessoas. O que acalma as emoções das pessoas é um relacionamento profundo com Deus. É um relacionamento em paz dentro de casa. Ou seja, são coisas que na vida vai nos atingindo e que dinheiro não compra. Porque se dinheiro comprasse, muitos ricos não se suicidavam. Muitas pessoas que estavam endividadas não se suicidavam. Por quê? Porque dinheiro não compra essas coisas. Então a preocupação sangra a alma. Por isso que eu preciso viver no agora. É o agora que me detém. É o agora que me satisfaz. Eu tenho o poder de viver o agora. É agora que eu estou gravando. Depois que eu gravar aqui, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou entrar em uma reunião de negócio. Aí eu vou viver esse negócio. Então eu preciso ter isso na minha mente. Eu vivo o agora, porque eu só controlo o agora. Eu só controlo agora, o que eu estou fazendo agora. Então vivo o agora. Sabe por quê? Porque Deus já está no amanhã. E se Ele está no amanhã, Ele está cuidando da minha, da tua, da nossa história. Ponto 2. Vivendo sem inquietação. Querido, presta atenção. A ansiedade é trazer o futuro para o presente. Então se você não está no amanhã, por que você fica ansioso? Deixa aquele que já viu o teu futuro escrever a tua história ou compartilhar com você da sua história. Não traga o futuro para o presente, senão você vai viver ansioso. E se você trazer o passado para o presente, aí você vive em depressão. Então, lança a ansiedade embora. Por quê? A Bíblia diz para você lançar a ansiedade em quem? Nele. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. É Deus quem cuida de nós. E ponto 3, vivendo sossegados em Deus. Uma coisa eu posso te dizer, confie naquele que já está vivendo o teu futuro. Olha que interessante. Deus, Ele não vê o futuro. Ele está no futuro. É uma loucura isso. Ele está hoje, mas Ele está lá, porque Deus não está atrelado ao tempo. Então, se Ele já está lá, por que eu vou ter meu presente? Se a minha confiança está nele. A minha confiança não está nos dólares. A minha confiança não está em coisas, em pessoas. Está nele. E se a minha confiança está nele, Ele vai cuidar de mim. Eu tendo ou não tendo, a minha esperança está nele. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero semana que vem, querendo Deus.